Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Continuaremos na nossa série de estudo bíblico no livro dos Salmos, exclusivamente os Salmos escritos por Davi. E hoje, o Salmo de número 9. O Salmo de número 9 é uma expressão de gratidão de Davi por aquilo que ele já está experimentando na sua alma, de uma grande libertação que ele recebeu da parte do Senhor Deus. Então, o Salmo 9 é um salmo de louvor. É um salmo que tem um pouco mais de versículos, são 20 versículos. Hoje nós não iremos fazer a exposição de todos os 20 versículos, senão ficaria muito extenso, e eu vou dividir este salmo em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 10, nós temos a primeira expressão de louvor apresentado por Davi. E a partir do versículo 11, nós temos a segunda parte de expressão de louvor apresentado por Davi. Só você perceber aí comigo. Versículo 1, ele diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Então ele já começa com uma expressão de louvor. E lá no versículo 11, ele diz: cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião. Então, na primeira parte, é uma expressão de louvor que ele faz porque ele sabe que o Senhor Deus foi com ele. E na segunda parte, também é uma expressão de louvor, mas agora Davi convidando o povo a louvar a este Deus que assiste o teu servo na hora das angústias. Então, nós vamos apresentar este salmo trazendo a sua melhor interpretação com aquilo que foi dito lá no Salmo de número 7. Temos neste canal a exposição do Salmo 7, que nós já fizemos aqui, depois você pode dar uma conferida lá. E o Salmo 7, se você der uma olhadinha para trás, Salmo 7, a partir do versículo de número 6, o rei Davi já havia dito o seguinte: levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designaste. E o versículo de número 8, ele diz o seguinte: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Uma ousadia que Davi tem diante de Deus, porque ele tem uma convicção de que nestas acusações que ele estava enfrentando aqui, ele tinha plena convicção que ele era inocente. Então ele apela para o juízo de Deus, que é algo tão perigoso, meus irmãos, porque o Senhor Deus é justo juiz. Mas Davi tem uma convicção de que aquilo que ele estava sendo acusado, ele era inocente. Por isso, o versículo 17 do Salmo 7, o Salmo termina desta maneira: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor julgue a causa dele, e ele tem plena convicção que quando o Senhor Deus julgasse a sua causa, ele seria inocentado. E isso então iria redundar no coração dele uma expressão de louvor. Então, na nossa interpretação, o Salmo 7, especialmente o finalzinho dele, é a melhor interpretação que nós temos para iniciar o Salmo 9, que no Salmo 9 nós temos esta apresentação aí. Olha na sua Bíblia, Salmo 9, versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Ele expressa essa adoração, este louvor, porque ele sentiu da parte de Deus o favor. Por isso, no versículo 2, ele diz: alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Lembra que foi exatamente isso que ele disse no Salmo 7, versículo 17. Então agora ele está alegre, exultando, porque esse Deus que é Altíssimo foi com ele. O versículo
3-6, nós temos aqui a apresentação desse Deus que julga o ímpio, que julga o perverso, que nada passa impune aos olhos deste Deus. Acompanhe comigo os versículos 3-6. Salmo 9. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas, arrasastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Davi está aqui feliz, porque ele sentiu que Deus julgou a causa dele. Ele não precisou fazer justiça com as suas próprias mãos. Ele orou àquele que é justo juiz, e este que é justo juiz, que julga todas as causas, agora é apresentado aqui que puniu o perverso. Vocês perceberam que o Deus que nos é apresentado aqui pelo Salmo é um Deus justo mesmo. É um Deus que julga a causa dos seus filhos, do seu povo, e que pune os perversos, os ímpios. Por isso que nós devemos ter uma atitude de quebrantamento diante deste Deus, uma atitude de santo temor por quem é este Deus. Aqui talvez está uma grande lição para nós. A essência da vida eterna é conhecer este Deus que é santo, que é justo e que é verdadeiro. E ele julga com retidão. E Davi vai nos apresentar a partir do versículo 7 até o versículo 10, que este Deus é que favorece o seu povo, que salva o seu servo, que é por aqueles que temem ao nome dele. Ele salva o justo. Acompanhe comigo, por gentileza, o Salmo 9, versículo 7 em diante. Mas este mais aqui é um contraste, sabemos muito bem, diante daquilo que ele fez com os ímpios, com os perversos. Diz agora, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Que confiança aqui, meus irmãos. Davi, num estado de celebração, de louvor a Deus pessoal, porque ele orou, ele clamou e Deus foi com ele, e agora então ele apresenta esse Senhor que é um refúgio. Ele já havia dito que ele estava refugiado neste Deus, que era o único local de segurança que ele poderia encontrar descanso nas horas de tribulação. Agora ele diz, olha, o Senhor é alto refúgio para o oprimido, para aqueles que sofrem opressões neste mundo, opressões de pessoas, de homens perversos e opressões até mesmo da ação maligna, dos espíritos malignos, perversos. Este Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o Yahvé, aquele que é o Rei dos reis, nele nós temos refúgio na hora ou nas horas de tribulações. Interessante que ele fala nas horas de tribulação. Por que nas horas? Às vezes o choro pode durar uma noite inteira. É um tempo bem considerável, algumas horas significativas. Mas neste Deus nós podemos encontrar refúgio até mesmo nestas horas de angústias ou de tribulação. Por isso é que ele afirma no versículo 10 que neste Senhor podemos depositar a nossa confiança, porque ele tem um nome, e este nome
É um nome que se deixou mostrar, é um nome conhecido, é um nome que está acima de todo nome. É óbvio que este nome aqui é um nome que hoje sabemos que está na pessoa bendita do seu único Filho, Jesus Cristo. Nome esse que toda língua vai ter que confessar um dia e que todo joelho vai ter que se dobrar. Seja quem for, aqueles que temeram o nome dele ou até mesmo aqueles que dão as costas para ele. Um dia já está determinado que ao nome de Jesus toda língua e todo joelho terá que se curvar. Por que tudo isso, Davi? Ele diz: porque este Senhor não desampara os que o buscam. Talvez este é o tempo de buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Estamos enfrentando dias difíceis na nossa época, dias de tribulação, dias de perseguição, dias de cerceamento, dias de privações. O tempo do fim está próximo. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocar enquanto Ele está perto. Ainda Ele é o nosso alto refúgio. Então devemos nos lançar para esse Deus. Não esperar o dia da calamidade. O dia da calamidade não é para os que temem ao Senhor. O dia da calamidade é para aqueles que não temem ao Senhor. Então você que está me ouvindo, que tem acompanhado os estudos expositivos dos Salmos escritos por Davi. Davi é um tipo de Cristo que nos apresenta um caminho de vida eterna, um caminho de certeza de que neste mundo nós não estamos sozinhos, ainda que todos viram as costas para nós, ainda que o mundo se revolte contra nós, nós temos alguém que está sentado no alto e sublime trono, que governa poderosamente e que sabe do que necessitamos. Ele sabe no sentido de lembrar de nós, de estar conosco e de ser a nosso favor. Nós que somos seres mortais. Então, aqui está esta expressão de louvor. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, mesmo se tudo estiver indo bem na sua vida ou se tudo estiver indo de mal a pior. Não espere as circunstâncias melhorarem para que você louve ao Senhor. Faça igual Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Este Deus que é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele assim, pois, nos abençoe. Um grande abraço.